Bora lá, né? Fazer a correção das atividades aí, né? Página 165, a página aí 166, sobre as tabelas aí, gráficos, população e amostra, né? Então vamos lá. Então, a primeira questão, né? Classifique cada pesquisa a seguir como censitária, né? Lembrando que a censitária é aquela que é feita com toda a população, ou amostral, que é aquela que é pesquisa que é feita com uma parte da população. Depois, justifique suas respostas, né? Então, letra A. A coordenação de uma escola vai realizar uma pesquisa estatística, né? Para saber de qual das disciplinas os alunos, né? Do 7º ano mais gostam, né? Então, vou pensar lá um pouquinho, né? Eu consigo determinar aí que a pesquisa é uma pesquisa censitária, né? Por quê? Pois é possível consultar todos os alunos do 7º ano da escola, ou seja, envolve toda a população. Letra B, né? Uma sorveteria vai realizar uma pesquisa para saber qual o sabor de sorvete preferido dos seus clientes, né? Sei que a gente fica tentado, pessoal, colocar às vezes ali censitária, porém esse aqui é um tipo de pesquisa o quê? Amostral. Por quê? Ou né, praticamente impossível, ou fica inviável, né, ter acesso aí a todos os clientes da sorveteria. Por quê? Porque é muita gente, né, pessoal, que entra aí dentro de uma sorveteria, beleza? Então, é uma pesquisa amostral. Da letra C fala, uma empresa vai realizar uma pesquisa para verificar quantos parafusos fabricados em um lote apresentaram defeito, né? Que a gente saiu da população e foi com objeto, nesse caso, o parafuso. E aí a gente quer saber que tipo de pesquisa que é essa, né? Nesse caso também é uma pesquisa amostral, pois é impossível, inviável, verificar todos os parafusos fabricados, né? Vai que essa empresa aí fabrica, sei lá, 1 milhão de parafusos aí, de 15 em 15 dias, né? Você não vai pegar lá, sei lá quantos funcionários e colocar para cada um ficar olhando parafuso se tem defeito ou não, né, pessoal? Pega lá um pequeno lote lá desses parafusos, verifica aí os quais que tem defeito, né? E a pesquisa também é válida, né? A próxima questão, né, pessoal, que vem aqui na ordem aí, já em relação à página 165, né? Tá falando o seguinte, o Brasil é o segundo país em quantidade de transplantes de órgãos. No ano de 2017, foram realizados 23.884 transplantes. Observe na tabela, né? Então, a gente tem a tabela, tem o título, tem a fonte, né? Tem os dados, né? Ali está falando o órgão coração, foram transplantados 380 corações, né? No ano de 2017, 15.242 córneas, 2.109 fígados, 112 pâncreas, 112 pulmões e 5.929 rins, beleza? Então, esses aí foram os órgãos que foram transplantados em 2017. Aí vem a nossa perguntinha, né? Letra A. Qual foi o órgão que teve a maior quantidade de transplantes e o menor? Se você voltar lá na tabelinha, você vai ver que o que teve a maior quantidade de transplantes, né, foi a córnea, né, que foi um total aí de 15.242, né, córneas transplantadas. Já o que teve aí a menor quantidade de transplantes, né, ficou empatado aí, né, pessoal, entre o pâncreas e o pulmão. Por quê? Porque eles tiveram a mesma quantidade de transplantes. Ambos tiveram 112 transplantes aí realizados no Brasil aí no ano de 2017. A letra B, né? Qual é a diferença, né? Quando fala a palavra diferença, já é uma subtração. Eu vou ver o que eu vou subtrair entre as quantidades de transplante de rins, né? Então, eu vou pegar a quantidade de transplante de rins, que é de 5.929, menos a quantidade de transplantes de fígado, né? Realizados aí no ano de 2017. Então, vai ser a quantidade de rins, né, de transplante de rins, que é de 5.929, menos a quantidade de transplantes aí, né, de fígado, de 2.109. Então, 5.929 menos 2.109 vai dar um total aí de 3.820, né? Então, a diferença entre as quantidades de transplante de rim e de fígado realizados em 2017 é no total aí de 3.820. A questão 2, né, fala o seguinte, observa o pictograma, né, já dá para ver a diferença ali, né, dos dados ali no gráfico, né, com informações sobre a população com mais de 65 anos de idade em alguns países. A gente dá uma olhadinha, tem o título, né,
População com mais de 65 anos de idade em alguns países no ano de 2017, Japão 27%, Itália 23%, Alemanha 21% e Portugal 22%. Está lá a folha. Agora, escreva um texto a respeito do que você interpretou do gráfico. Se preferir, elabore algumas questões e peça a um colega que responda a elas, né, pessoal? Então, eu tenho uma sugestãozinha de resposta para vocês, que é a seguinte. Vocês podem fazer, né? Lembrando que vocês têm que tomar cuidado, que não podem desconsiderar o de vocês, que vocês fizeram. É só observar aí, né, se você está utilizando tudo que o gráfico está te fornecendo, tudo, né, no caso aqui, que o pictograma aí, né, está te oferecendo. Se estiver te oferecendo aí, se você tiver feito, né, a questão aí com tudo que ele está oferecendo, também está correto. Isso significa que o do professor está certo e o seu não, tá bom? Então, sugestãozinha de resposta, né? De acordo com o pictograma, a Alemanha é o país que apresenta a menor porcentagem de pessoas, né, com idade acima de 65 anos, ou seja, 21% da população. Já Portugal e Itália apresentam, respectivamente, 22% e 23% da população com idade acima de 65 anos. Enquanto no Japão, essa porcentagem da população com mais de 65 anos é ainda maior, chegando a 27%. Próxima questãozinha, né? A 3 aí da página 166 está falando o seguinte. O gráfico a seguir apresenta a quantidade de casamentos registrados no Brasil nos anos de 2009 a 2016, né? Dá para notar aqui, pessoal, que é um gráfico aí de linha, né? Tá vendo a linhazinha formada, né? E aí, né, o título, né, casamento, quantidade de casamentos registrados no Brasil de 2009 a 2016. À esquerda tem a quantidade de casamentos, né? À direita, desculpa, pessoal. À esquerda aqui, né, na vertical que a gente tem a quantidade de casamentos, na horizontal lá embaixo, no gráfico a gente tem um ano, né, 2009 a 2016, e aí a gente tem os seguintes dados, né, em 2009 foram realizados aí 935.116 casamentos, no ano de 2010, apesar de estar muito junto, pessoal, mas dá para ler, tá bom? Foram realizados aí, né, 977.620 casamentos, no ano de 2011, né, 1.026.736 casamentos, até a gente chegar lá no ano de 2016, né, pessoal, que foram realizados aí 1.095.535 casamentos, beleza? Aí vem a pergunta, né, entre 2009 e 2016, a quantidade de casamentos registradas sempre cresceu de um ano para o outro? Sim ou não, né? E se sim, justifique sua resposta, e também se você colocar não, para você justificar a sua resposta. Não, né, pessoal? Por quê? Porque entre o ano ali de 2015 e 2016, houve uma diminuição na quantidade de casamentos, né? E lá na pergunta está perguntando se sempre cresceu. E como houve essa pequena diminuição aí, né, a gente não pode falar que sim. Então, a gente tem que responder que não, ok? A letra B, né? O maior aumento da quantidade de casamentos registrados ocorreu entre quais anos consecutivos? Aí você tem que voltar lá atrás, né, para você verificar, né? E aí você consegue visualizar o seguinte, né? O que teve o maior crescimento aí, né, foi entre os anos de 2013 e 2014, né? Que eram de 1.052.477 e foi lá para 1.106.440, né? Então, isso aí foi a maior diferença que teve aí, né, na quantidade de casamentos, de forma aí, né, pessoal, consecutiva em relação aos anos. Por fim, a questão 4, né, falando, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Seu território estende-se por 9 países sul-americanos. No Brasil, ocupa mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, distribuída por 9 estados. Tão grande quanto a floresta são as ameaças a ela, causadas pelo desmatamento acelerado. Observa o gráfico. Então, a gente tem lá, né, nossa tabelinha com o gráfico. O título, né, área da floresta amazônica desmatada no estado do Pará em quilômetros quadrados, entre os anos de 2012 e 2017, né? Ali à esquerda a gente tem a área, né, pessoal, dada em quilômetros quadrados, né, que vai de 0 a 3 mil, e o ano, né, que vai de 2012 a 2017, né? Então, no ano 2012 foram desmatados 1.700 quilômetros quadrados, né, da floresta lá no Pará. No ano de 2013 foram 2.300, no ano de 2014 foram 1.800,
no ano de 2015 foram 2.100, no ano de 2016 foram 2.900 km², né, de área desmatada, e no ano de 2017 foram 2.400 km² de área desmatada. Pessoal, e só, a título de curiosidade, só crescendo, infelizmente aí, o desmatamento da nossa floresta só está crescendo, né? A letra A faz a seguinte pergunta, né? Qual foi a área total desmatada no estado do Pará nos anos apresentados no gráfico? Como que a gente determina isso? Basta a gente somar, né? Desde lá do ano, né? Que ele pediu aí de 2012 a 2017, né? 2012, 1.700, mais 2013, 2.300, mais 2014, 1.800 e assim por diante, né? E aí a gente vai chegar no seguinte valor, que a área total desmatada no estado do Pará, né, de 2012 a 2017, foi de 13.200 km². A letra B, né, está perguntando em qual ano houve o menor registro de desmatamento, em qual ano esse registro foi maior, né? O menor registro, né, foi no ano aí de 2012, né, acho que dá para notar que foram 1.700 km² aí derrubados de floresta, lá no Pará. Já, né, o maior registro foi no ano de 2016, né, que foi aí de 2.900 km² de floresta desmatados.